Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer uma palavra para vocês nessa tarde. E antes de dar a palavra, eu gostaria de trazer um tema que o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração. Cuidado com o que você fala aos seus filhos. Nós sabemos que pelo poder da palavra, dependendo do que falamos, ela tem um efeito muito forte no mundo espiritual. Seja a palavra positiva, seja a palavra negativa, mas nós sabemos que o que sai da nossa boca, dependendo do que é, ela sempre tem seus efeitos. Amém? Vamos lá no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 25, que diz o seguinte: E disse, maldito seja Canaã, servos dos servos de seja aos seus irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que no livro de Gênesis capítulo 9, ali nós vimos que o Senhor trouxe o dilúvio, né, sobre a terra, destruiu toda a iniquidade da terra. E depois que passou-se, né, o tempo de dilúvio, Noé ele fez sacrifício ao Senhor, né? Ali ele já estava dando começo às coisas novas, plantações, né? Plantar as plantas para dar fruto sobre a terra, porque Deus ele tinha aniquilado tudo sobre a face da terra, por causa do pecado. E o que aconteceu foi que Noé, ele plantou uma vinha. Depois do tempo, passou-se 5 anos, né? 4 anos da colheita, ele veio e foi pegado, ele fez o vinho, né? Através da vinha lá, ele bebeu o vinho e se embriagou, e ele estava nu. E quando ele estava nu, meus irmãos, veio Cã, que é o filho dele, provavelmente o mais novo, né? O filho dele mais novo, e viu que o pai estava nu. Mas só que o filho dele foi muito imprudente e teve uma falta de respeito, podemos dizer assim, com o pai. E o que é que a gente vê aqui nessa passagem? Ao invés dele cobrir o seu pai, ele quis expor a vergonha dele aos seus irmãos. E vemos que ali, quando ele vê a nudez do seu pai, ele volta aos seus irmãos e fala: ó, meu pai está nu, nosso pai está nu, ele embriagou ali e nós estava dormindo. E o que foi que aconteceu? Os irmãos dele foram prudentes, tementes, podemos dizer assim, teve temor e respeito ao pai. Foi até o local, trouxe o manto, né? Virado, suponhamos que eles foram assim de costa e taparam a vergonha do pai, para eles não verem a vergonha do pai. Teve respeito. O que Cã, ele foi totalmente imprudente naquele momento. E o que você pode ver ali, que quando Noé soube que o filho dele, o mais novo, Cã, ele chamou seus irmãos para mostrar a vergonha do pai. Olha o que o pai dele fez. Ele amaldiçoou o filho de Cã. Ou seja, Canaã é o filho de Cã. E para você ver que ele não chegou a amaldiçoar o seu filho, mas o filho do filho dele. Para você ver, meus irmãos, o poder que tem a palavra. No livro de Jubileus, capítulo 7, versículo 13, fica na Bíblia Etíope, não tem na nossa Bíblia, né, mas conta a história detalhadamente do que aconteceu. Mas, meus irmãos, eu falo para vocês que quando Noé amaldiçoou o filho de Cã, no livro de Jubileus, capítulo 7, versículo 13, diz o seguinte, que Cã viu que o seu pai amaldiçoou o seu filho, ele ficou desgostoso da vida. Ou seja, Noé não amaldiçoou nem o seu filho, mas amaldiçoou o filho do filho dele. Ou seja, possamos dizer que isso foi um tipo de feitiçaria no mundo espiritual. Mas só que ele não afetou o filho, mas afetou o filho do filho dele. Porque eu creio que Noé, naquele momento, ele não quis amaldiçoar o seu próprio filho. Porque ele ama o filho que tem, independente dos erros. Mas só que o que eu quero falar sobre isso é o poder do impacto da gente falar palavras negativas aos nossos filhos. Por quê? Como Noé amaldiçoou o filho de Cã, Cã ficou machucado com aquilo. Imagine uma pessoa de fora falar que seu filho é endiabrado, que seu filho é miserável e que é isso ou aquilo. Isso vai machucar você que é pai, que é mãe. Claro que machuca.
Sabe, meus irmãos, que no livro de Jubileus 7, capítulo 13, fala que Cã ficou tão amargurado por dentro, que ele ficou desgostoso da vida, ele ficou desgostoso. Sabe o que ele fez, meus irmãos, como no livro de Jubileus, capítulo 7, versículo 13? Que ele pegou, se saiu do meio do pai dele, não quis ficar. Aí o que ele fez? Ele pegou, construiu uma cidade para ele e os descendentes dele. E ali começou o quê? Já vinha a inveja sobre a vida dos irmãos. Falou, meu irmão ali, como é que se fala? Ele construiu coisa, eu também quero construir. Foi tanto que na continuação do livro de Jubileus fala que o pai dele começa a ensinar aos filhos dele o caminho do Senhor, falando que não é para eles comer carne com sangue, se prostituir, ou seja, fornicar, né? Ali estava falando fornicação, olha só a gravíssima. Então o pai de Noé começou a ensinar os caminhos do Senhor para eles, porque Noé já tinha previsto que esses descendentes deles ia derramar muito sangue sobre a terra, né? Com guerra e essas coisas. Então, por causa do poder do quê? Da palavra, ele o quê? Não quis conviver mais com o pai, meus irmãos. Para você ver o impacto que dá uma palavra. Provavelmente você que está vendo esse vídeo hoje, essa mensagem é para você, pela sua falta de sabedoria de como você trata seu filho. Como Noé, ele amaldiçoou o filho de Cã e abençoou os descendentes dos outros filhos, Jafé. Então isso dá uma tristeza no coração. Você, pai, que tem 3 filhos, 4, às vezes 2, você fala para o seu filho que provavelmente nesse tempo está trazendo uma dor de cabeça para você, você começa a falar, você é imprestável, você não presta para nada, você é um peso na minha vida, olha só para o seu irmão está progredindo. Vigia. Aleluia. Vigia com o que você fala para o teu filho. Porque dependendo da palavra que você fala, vai lançar uma semente, uma frequência no seu filho, que isso pode deixar seu filho pior do que ele já está. O pior é quando você fala, meus irmãos, que o filho de vocês é imprestável, não presta para nada. Ele vai carregar aquilo no coração dele e vai levar para o resto da vida dele. Ou seja, ele pode ser que se ele esteja pior, ele vai piorar mais ainda, porque você começa a citar do irmão, como Noé falou dos irmãos, amaldiçoou o filho do seu filho, e os demais abençoou que você seja o escravo do seu filho lá, entendeu? E às vezes você fala, você é imprestável, você não presta para nada, e o que acontece? Começa a brotar inveja no coração do seu filho e fala, meu irmão tá progredindo, sabe de uma? Eu já tô na merda, então vou ficar mais na merda ainda. Pais, mães, tenha cuidado com o que vocês falam aos vossos filhos. Provavelmente você, irmã que é crente, irmão, você que é crente, está vendo essa mensagem nesse dia de hoje. Você está passando por uma situação que seu filho está rebelde, ele não está indo bem na escola, ele não está te respeitando, mas tudo tem um motivo. Às vezes o seu filho está com a emoção abalada, aleluia. Seu filho não está bem psicologicamente porque alguma coisa afetou ele. Provavelmente ele está passando alguma coisa na rua, na escola, seja lá onde for, ele não está bem. E a gente sempre tem que pensar por quê. Sentar com o nosso filho com amor, como a palavra diz que no livro de Gálatas, versículo 5,16, da obra da carne, os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o amor. Nós temos que falar com o nosso filho com mais amor. Chegue para o seu filho, pergunta: filho, você está bem? Está acontecendo alguma coisa na escola? Está acontecendo alguma coisa na rua? Um amiguinho está fazendo bullying? Mas você, pai imprudente, o que você fala? Você é imprestável, não presta para nada, você não tira nota boa, você é burro, principalmente isso. O seu filho na escola não está tirando notas boas, você fala: que menino burro, não presta para nada. Você está plantando uma semente maldita no mundo espiritual. Melhor dizendo, você está lançando uma bruxaria na vida do seu filho, irmãos. Não pode. A gente é crente, tem que ter amor. Se você não tem amor, se a tua obra não começa dentro de casa, como é que você vai fazer a obra de Deus dentro da igreja? Servir a Deus como obreiro aprovado, que a palavra do Senhor diz que o obreiro aprovado tem que ter as suas qualificações, e uma dessas tem que ter uma vida irrepreensível, tem que ter filhos que respeite e trate bem, tem que ser exemplo lá fora. Se você não é exemplo lá fora, como as pessoas vão te olhar quando você estiver na igreja? Tá na igreja, dando glória a Deus, aleluia, mas aí, o diabo atenta, meus irmãos.
Provavelmente os filhos de vocês não estão bem, não estão bem. Estão muitas das vezes no telefone porque vocês estão abrindo portas no mundo espiritual, trazendo opressão na vida dos vossos filhos. Ah, esse menino tá tão na rua, sabe de uma? Vou comprar um celular pro meu filho, para ele não ficar na rua, não dá para vagabundo que não sei o quê. Meus irmãos, educação. Se você sabe educar seu filho, apesar que tem vários casos, a gente não pode falar, não adianta educar, ele sempre toma o caminho que ele quer tomar, realmente. Mas quando você é exemplo dentro da tua casa, glória a Deus, o seu filho, preste atenção, você é espelho. Você é pai, mãe, você é um espelho. E se você, dentro de casa é uma coisa e seu filho observa, você é como se fosse uma influência para o teu filho. Então você tem que ser espelho, você tem que ser exemplo dentro de casa, na rua, onde você vê. Porque você vê que ali foi o vinho, né, que o Noé, ele se embriagou, para você ver o problema, o peso da embriaguez, o que acontece. Provavelmente você pai, bebe. Você bebe, chega em casa, ou mãe bebe, chega em casa, fica gritando, fica falando, vocês não prestam, eu odeio essa família. Aí, parabéns para você, mãe. Pai, que é dado ao vinho, à cerveja, que é pior ainda, coisa do maligno, de Satanás. Para você ver o peso que dá quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente não ensina os nossos filhos desde pequeno, quando é criança, no caminho do Senhor. Olha só o que acontece, aleluia. Meus irmãos, a gente está vivendo um tempo, aleluia, em que o Satanás quer tocar mais nos nossos filhos. Porque quando a semente podre começa já de pequeno, é melhor ainda para Satanás. Aleluia. Então você muitas das vezes, você bota filho no mundo, não tem paciência de cuidar, de ser mãe, de ser pai. Principalmente você mãe, porque a sua função, mulher, dentro da casa é cuidar do seu marido, aleluia. É cuidar dos seus filhos, essa é a sua função. A função do marido é providenciar, ele tem que trabalhar. Se uma mulher gosta de trabalhar, amém, glória a Deus. Mas a mulher tem que cuidar da casa, o marido tem que providenciar. Para ter uma vida estruturada, vocês têm que ter uma vida estruturada, o homem tem que proporcionar para sua esposa. É claro que vivemos em um tempo onde está tendo calamidade, crise financeira, é país como o Brasil, aleluia, a gente não consegue ganhar muito, mas ali no pouco eu creio que Deus consegue providenciar para que não possa faltar nada na casa de vocês. Aí você que é pai, você que é mãe, não tem a sabedoria, aleluia, de cuidar do seu filho, de dar amor ao seu filho. O que é que você faz, aleluia? Você compra um aparelho diabólico que se chama telefone. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Instrumento de Satanás, telefone, não foi feito para crianças que não têm estrutura. Aí você compra o telefone para o seu filho, aí eu comprei um telefone para você, aí vai para a rede social, demônio. Isso é demônio, o Instagram é ferramenta de Satanás para roubar o tempo do seu filho. Aí seu filho não quer estudar, aí fica querendo ganhar dinheiro. Eu não quero trabalhar não, porque trabalhar é cansativo, você não ganha muito dinheiro. Aí Satanás vai pro Instagram fazer vídeo de TikTok, dancinha lá para TikTok, para que isso? Aí o demônio já entrando, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Aí você dá o aparelho para o teu filho, aleluia. Enquanto o diabo está começando a oprimir ele ali, nas influências malignas de pessoas malignas. Pessoas que ficam dançando, não dançam nem para Deus um louvor, como antigamente eles se alegravam na presença de Deus. Não! Tem que se alegrar com música mundana, com frequências de Satanás, que o diabo, ele entra na música com frequência para o quê? Influenciar, aleluia. Se lembra, aleluia, de Eva? No jardim, ela foi influenciada por Satanás. Ela foi influenciada por Satanás. Se você provar desse fruto, você será como Deus. Saberá discernir o que é o bom e o mal. Olha só. Aí Satanás está influenciando isso. Vá para o Instagram que eu vou te mostrar como lá as coisas são boas. Você vai ver pessoas crescendo na vida com Instagram. Faça vídeo, Satanás está ali, isso, faça.
Aí Satanás está dando risada de você, pai. Sabe o que ele vai fazer? Satanás vai estar falando assim para você que é mãe, pai. Muito obrigado, você me deu ouvido. Agora vem na parte dos meninos, jovem. PlayStation, computador. Ah, meu filho tem 15 anos. Pai, eu quero jogar Roblox. Compra um computador para mim. Parabéns para você, pai, que compra computador para o seu filho que não tem estrutura. Meus irmãos, crianças foram feitas para ser crianças. Crianças têm que estudar. Criança tem que aproveitar a juventude, como diz a palavra de Deus, para aproveitar, para aprender a palavra de Deus. A semente boa tem que ser plantada da palavra. Aleluia. Leve seu filho para a igreja. Ah, meu filho não gosta de ir para a igreja, então faça a igreja dentro da tua casa. Porque a igreja somos nós. A igreja é só um templo, mas a igreja somos nós. Aleluia. Nós somos a igreja, meus irmãos. Nós somos templo do Espírito Santo. Cresça, mãe. Você que é mãe, você que é pai, cresça no conhecimento da palavra. Pregue dentro de casa, porque a obra começa dentro de casa. Aí não tenho tempo, é o trabalho, eu estou cansado. O pai está providenciando, mãe. Mãe, você que é mãe que está me ouvindo agora aqui, você faz o que dentro de casa, mãe? 24 horas, seu marido trabalha 11, 10, 8 horas por dia, você está fazendo o que dentro de casa? Agora vai me dizer que você precisa de 8 horas para limpar uma casa, mãe? Você não precisa de 8 horas para limpar uma casa. Vamos separar coisas, vamos ser sábios. Você que é mãe está assistindo esse vídeo e você não trabalha, você é a que cuida da casa. Porque às vezes tem um espírito de acomodismo na vida dessas mulheres hoje em dia, que elas são as mulheres, não querem cuidar da casa, meu Deus. A função de vocês é cuidar da família, cuidar da casa. A mulher tem que ser virtuosa, a mulher tem que ser o rubi, a mulher tem que ser a sábia. A mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola com a sua própria mão, ela destrói. Aleluia. A palavra de Deus fala que a mulher rixosa é como um câncer nos ossos do seu marido. Não faz a comida, o marido chega cansado, aí, ô amor, você fez a comida. Não fez, não, estava cansada. Cansada de quê? De Instagram, de rede social, de fofoca com seus vizinhos, aleluia. Aí suponhamos, vamos ser sábios, você que é mãe que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, seu marido acorda 5 horas da manhã para começar o turno das 7, eu não sei como funciona o trabalho horário no Brasil, porque eu moro na Alemanha já faz 16 anos, vim para cá muito novo, mas para não sair da palavra, vocês mães, ok, seu marido acordou 4 horas da manhã, é claro que você não vai acordar 4 horas da manhã, 6 horas da manhã para limpar a casa. Suponhamos que vocês, mães, acordam 8 horas da manhã, o que vocês vão fazer? Tomar café. Se seu filho estuda, se ele tem uma idade que ele pode ir só, amém, prepare o café do seu filho se ele não sabe botar. Se ele tem uma idade que ele sabe botar, se vire, manda se virar, para aprender a virar homem e virar mulher dona de casa. Beleza. Aí, mãe, você acorda de manhã, 8 horas da manhã, o que é que você pega? Seu telefone. Qual é a mensagem de hoje? Ô, fulano de tal me escreveu. Ó, Deus falando. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Ao invés de você, mãe, acordar de manhã cedo, agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais um dia na presença do Senhor que você faz rede social. Meus irmãos, Pai nosso que está aí no céu, isso, acorda de manhã cedo, bota o seu joelhinho no chão e ora o Pai nosso que está aí no céu. Orou o Pai Nosso? Toma café. Tomou café? Pode descansar ali 30 minutinhos. Pegue seu telefone. Não estou dizendo que é para fazer. Rede social, apague. Está tomando o tempo do povo de Deus. É isso aí, ó, rede social. Mas se você tem um YouTube, que eu aconselho o YouTube, eu não tenho, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus já me convenceu a não usar mais essas imundícias, essas ferramentas que para pessoas sábias que sabem usar, amém, para a glória de Deus, amém. Mas se não é para a glória de Deus, esqueça. Você pega, acorda de manhã, pega o telefone, ó, vou ver uma pregação aqui edificante, pregação 40 minutos, 30 minutos, devocional, tem Carlos Antônio, pastor Antônio Júnior, uma bênção. Siga ele. Para ali eu botar um vídeo, meus irmãos, ali ó, edificante, ali passou o Antônio Júnior, sempre tem devocionais da manhã maravilhosa, e muitos outros pastores, missionários, em oração. Acompanhe, meus irmãos, acompanhe que isso vai edificar a vida de vocês. Vocês pegam, vê uma oração de meia hora, ou uma pregação de meia hora, terminou, foi edificada, vou limpar a casa, para quando meu marido chegar a casa tá limpa. Varreu a casa, pronto, a casa tá limpa.
Pronto, deu 12 horas, vou fazer o almoço. Pam, 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 pam. O almoço pode durar 3, 4 horas, 2 horas, dependendo de vocês mães, como vocês cozinham. Se é uma coisa rápida, se é uma coisa mais pesada, realmente demora, eu não julgo. Então vamos, você sabe, ok. Agora vou fazer a comida, dura até 4 horas da tarde. Então, até 4 horas da tarde, seu marido ainda não chegou em casa. Aí seu filho chega, tá com você, almoça. Filho, vai lavar a mão, vai tomar um banho, vamos orar aqui junto. Orem junto em família para Deus trabalhar na vida dos seus filhos. Aí o marido de você chega, pronto, o marido. Ali o marido ali tá ali para o que? Providenciar. Ô meu amor, como foi no trabalho? Ô vida, eu tô muito exausto, eu tô muito cansado. Bota a comida no prato para mim que eu vou tomar banho. Seja prudente. Fale, tá bom, meu esposo. Eu vou preparar para você. Tome banho, se acalme. Descanse, descansa, fique em paz e mente. É você dando espaço pro seu marido, que a mulher já chega, que não sei o que não. Já, é tola que tá destruindo lá. Seu marido chegou, deu um beijo nele. Oi, vida, como foi o trabalho? Seu marido, minha irmã, vai ficar louco por você se você tratar ele desse jeito. Aí o marido chegou em casa, foi tomar banho, descansar. Ô, vida, cadê meu prato? Aqui, meu amor, com muito carinho pra você, vida. Ele vai ver casa limpa, a cozinha limpa, o almoço na mesa. Pronto. Acabou. Ô, vida, vamos fazer uma oração aqui para Deus edificar o nosso lar. Bora sim, vida. Coloca a mão no mão do filho, do esposo. Aleluia. Ora. E ali Deus começa a fazer a obra. Final de semana, você começa a falar de Deus para o teu filho, para que a boa semente venha a ser sempre plantada no coração dele. Sabe por quê? Porque quando seu filho estiver na rua e vir uma ocasião que algumas influências vão influenciar dele, sabe que ele vai se lembrar? Quando você faz as coisas com amor, mamãe e papai. Seu filho vai se lembrar, olha, minha mãe me ensinou e papai do céu me ensinou que isso aqui é errado. Pronto. Aí sabe por que seu filho hoje é obstinado? Pela sua falta de sabedoria. Mas irmão, o que você está falando não faz sentido, que eu prego a palavra de Deus para meu filho, mas mesmo assim meu filho é obstinado. Ore. Bote a mão na cabeça dele quando ele estiver dormindo. Repreenda todos os espíritos malignos que tentam atuar na vida do seu filho. E Deus vai abençoar a mente do seu filho. Vai estruturar a casa de vocês. O problema é que a casa de vocês muitas das vezes não tem oração, não tem consagração. E onde não há oração, não há consagração, demônios habitam. O demônio da dissensão familiar habita. E vocês têm que pedir discernimento a Deus. Se vocês não pedem discernimento, é claro que vocês não vão ter discernimento, meus irmãos. Acorda! O diabo veio para matar, roubar e destruir a família de vocês. Destruir, paralisar os seus filhos. Querem que seus filhos sejam caso perdido, vivam nas drogas, mas vocês, pais e mães, muitas vezes são imprudentes. Fala, você não presta para nada. Você olha só o seu irmão está progredindo e você nada. Enquanto isso, as palavras, aleluia, entra na mente do teu filho e a macumba já está fazendo feito ali, a bruxaria. Palavra contrária, meus irmãos, é bruxaria, meus irmãos. É feitiçaria quando você não planta coisa boa. Olha, eu vou dar um conselho, se você pai, você mãe, fala essas palavras para o seu filho, faça o seguinte. Filho, eu quero conversar com você. A partir de hoje eu profetizo na sua vida que você será uma bênção. Olha, raiz de amargura. Meus irmãos, abram perdão. Peça perdão para o vosso filho. Peça perdão para a vossa filha. Se aquebrante que Deus vai trabalhar, aleluia, na vida de vocês. Aleluia. Oh, glória. Eu estou sentindo uma presença muito forte. Meus irmãos, a partir de hoje vocês têm que chegar. Olha, mãe, olha, pai, essa palavra eu creio que é para você nessa tarde. Deus quer dizer para você, peça perdão ao teu filho. Aleluia. Peça perdão para o teu filho, todas aquelas palavras que você lançou sobre a vida do seu filho. Peça perdão, fale, filho, mamãe te chamou disso, mas a partir de hoje você vai dar frutos, aleluia. Você vai ser um menino inteligente, filho. Me abraça, filho, e Satanás vai cair por terra. Se você, mãe que está assistindo, você deu o telefone para o teu filho, comece a cortar o mal pela raiz agora. Aproveita que ele é criança, que ele é jovem, tem 10, 11, 14 anos. Se seu filho não tem estrutura, aleluia, para ter telefone, para ter PlayStation, olha, videogame não é coisa de Deus, não é.
E eu vou contar isso para vocês agora, neste exato momento. Aleluia. Uma vez, meus irmãos, eu era muito viciado em videogame. E quando eu era viciado em videogame, meus irmãos, o que aconteceu é que eu não estava na presença do Senhor. E sempre quando eu perdia no jogo, eu começava a xingar o nome da Laela. E eu era um jogador bom no Call of Duty, meus irmãos. Eu era um jogador muito bom, mas quando Deus tem um plano na sua vida, Ele não permite você prosperar. Por quê? Mesmo que você jogue bem, o inimigo vai entrar na sua mente e falar, aí, ó, ele te matou, xinga ele. Era o que acontecia comigo. Quando eu perdia no jogo, eu farmava ponto no Call of Duty, eu fazia um certo tipo de kill muito grande. E quando a pessoa me matasse, minha gameplay acabasse, eu começava a falar, seu filho do... Começava a amaldiçoar a família toda, e eu começava a amaldiçoar a mim mesmo, meus irmãos. Depressão. O diabo veio para oprimir os filhos, os homens que não tem estrutura para isso. Aí eu começava a amaldiçoar e abrir um portal no mundo espiritual e falava, eu sou um miserável, eu nunca vou conseguir nada na minha vida, tudo que eu começava até a chorar, meus irmãos. Eu homem, já começava a chorar. Imagine um homem chorar por causa de jogo. Que coisa ridícula. Você que é homem, está assistindo esse vídeo, você é viciado em jogo, fica entristecido por causa de jogo, e tome vergonha na sua cara e vire homem, rapaz. Meu Deus, aleluia. Vire homem, seja homem da família. Ah, tá chorando por causa de jogo. Vai chorar nos pés de Jesus. Aleluia. E ali, meus irmãos, eu me promia e falava, eu sou um desgraçado. Eu era isso. Aí eu mesmo jogando feitiçaria em mim, amaldiçoando os outros. Aí quando eu comecei a vir para os caminhos do Senhor, em uma madrugada de 3 horas da manhã, Deus tinha me dado uma visão. Que eu tava eu nem tinha percebido, era um mapa do jogo, mas, né, que se chama Rebirth Island. Provavelmente alguém que já jogou Call of Duty, jogou a Ilha do Renascimento, vai saber de que jogo eu estou falando. E sabe o que aconteceu, meus irmãos, no jogo? Deus me deu uma visão que era um anel, e esse anel era um portal. E esse portal abria, e eu botava minha cara dentro, eu via uma potestade maligna com chifre. Aí depois eu saía, pegava esse anel e guardava, esse portal e guardava. Aí vinha um homem atrás de mim querendo pegar esse portal para abrir. E eu corria, mas para resumir, ele conseguia pegar e abrir esse portal, meus irmãos. Sabe o que acontecia? Esse demônio era solto. E quando essa potestade era solta, meus irmãos, essa potestade estava dentro do jogo ali, ele estendia a mão assim e começava a explodir corpos das pessoas. Anebe, Afá, Sui, Halai, meu Deus. Sabe o que Deus quis me dizer ali naquele sonho? O corpo dos homens explodindo é quando o homem começa a se estressar por causa do jogo. Você começa a se explodir, meus irmãos. Jogo não é de Deus, não é pecado, não é. Mas portais são abertos no mundo espiritual para você se estressar. O diabo começa a soprar coisa no seu ouvido para você se estressar. Então isso é um portal que é aberto no mundo espiritual, aleluia. Então o diabo veio para matar, para roubar e destruir, meus irmãos, a família de vocês. Tire jogo, tire telefone, tire rede social. Se os seus filhos não têm estrutura... O problema aqui é nem às vezes os filhos, às vezes os pais nem têm mesmo estrutura para essas coisas, mas usa essas coisas. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Se você é espelho e reflete a imagem do Senhor, mas se você não está em Cristo e reflete coisas negativas, o seu filho, olha, muitas das vezes eu já aprendi que a gente é o que a gente come, e nosso filho é o que a gente é muitas das vezes, né? Alguém vai discordar, mas pode discordar, não tem problema, eu também entendo. Mas muitas das vezes nosso filho é o que o pai é, em qual sentido? Exemplo. Se você mãe é assim dentro de casa, seu filho também vai ser assim. Se você é uma mãe que grita, seu filho vai começar a ser um gritalhão também. Vai ser um lunático, então vigia. O que Deus quer falar para aqui, nessa tarde, para o vídeo não ser muito longo, aleluia, já está chegando em 30 minutos, e eu vou finalizar. Vigia, meus amados irmãos, mães, vigia com as palavras que você fala ao teu filho. Abençoe seu filho, lance palavras positivas, não palavras negativas, porque o Senhor vai começar a trabalhar através... Olha, quando Deus começar, meu amado e meu amado, trabalhar na vida de vocês, no interior de vocês... Seu filho vai ver que você está sendo exemplo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai seguir o seu exemplo. Aproveite que eles são jovens. Quando eles são de maior, minha filha... Ai, meu Deus. Aí eu só lamento. Deus tenha misericórdia.
Aproveita que seu filho não se governa, mora na sua casa de favor, ainda tem 14 anos, 15, 16, 17. Enquanto o seu filho estiver morando debaixo das tuas custas, você tem todo o direito de falar, filho, assim, 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 porque a casa é sua, a dona da casa é vocês, é pais, então você tem todo o direito de, ainda sendo mãe, corrigir o teu filho, porque filho sempre será filho. Aleluia. E para resumir, para falar a verdade aqui, o Noé, ele ainda foi mais sábio. Sábio negativo, né? Porque ele amaldiçoou os avisou. De um jeito ou de outro, ele plantou semente podre na vida do filho de Cã. Mas ele nem amaldiçoou seu filho. Agora, se tu é mãe, se tu é pai, se você amaldiçoa seu próprio filho, minha irmã, Deus que tenha misericórdia de você. Amém? Abençoe seu filho nesse dia de tarde. Se você viu esse vídeo nessa tarde, meus irmãos, vá até seu filho, vá até, independente se for filho, marido, se você falou que seu marido é imprestável, sua mãe, seu tio, sua avó, eu peço pelo Espírito Santo do Senhor que você hoje, vendo esse vídeo, peça perdão. Perdoe, que o perdão no mundo espiritual, ele acaba tirando todo o bloqueio, meus amados. E eu creio que toda a feitiçaria lançada através dos lábios, eles podem ser o que? Cortados, aleluia. Abra perdão, perdoe seu filho, perdoe a sua mãe, perdoe seu tio, perdoe sua tia, perdoe seus familiares, perdoe seus amigos. Que Deus vai trabalhar nisso. Que toda palavra contrária que vocês lançaram a partir de hoje sejam palavras positivas para que o vosso filho venha ser uma bênção nos caminhos dele. Amém? Aleluia. Pai querido e Pai amado, eu agradeço ao Teu Espírito, Senhor, por ter me usado até aqui. Eu creio que esse vídeo, Senhor, vai visitar as pessoas específicas e talvez as pessoas podem assistir aleatoriamente, mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor pode sim comover, pode tocar no coração e pode falar, Senhor, na pessoa que está ouvindo esse vídeo. Pai, visita os pais, visita os filhos, dá sabedoria aos pais para que possa orar pelos filhos, as mulheres possam ser prudentes, possam ser a mulher virtuosa, a mulher que cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, meu Pai. Visita a mente, visita o coração. Repreende toda a palavra negativa, Senhor. Que a partir de hoje todas as palavras negativas no mundo espiritual venham a ser cortado, Pai. E que a partir de hoje venha ter amor. Amor e amor na vida familiar. E assim eu oro e abençoo todas as pessoas, Senhor, que viu esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. E Deus abençoe. Ô glória.